ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor, ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor, ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. E que eu não me impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Amém, amém, amém. Toda honra, toda glória sejam dadas ao nosso Deus, hoje e para todo sempre. Nós nos reunimos com alegria nesta noite, prestando ou com o fim de prestar o nosso culto ao Senhor. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos queridos que estão aqui. Quero dar as boas-vindas a você que está pela internet, está nos acompanhando, e vamos juntos prestar o nosso culto. Que bom que você está daí e você está priorizando o culto ao Senhor. Vamos juntos, vamos adorar nosso Senhor e Deus. Alguém pode me dar o meu improviso aqui? Nós vamos cantar ao Senhor, vamos adorar nosso Deus, e eu quero convidar você a fazer isso desde agora. Vamos cantar juntos ao Senhor. Se você pode, você que está aqui conosco, você pode ficar de pé. Vamos juntos adorar ao Senhor, cantar aleluia, aleluia é glória a Deus. Vamos cantar glória a Deus, vamos adorar o nosso Deus. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, nós cremos nisso, nós temos experimentado isso. Eu quero convidar você a cantar para o Senhor. Vamos juntos. Só Tu és digno, Senhor, de ser adorado. Tu és santo, santo, exaltado, Senhor, entre todos os deuses, pois não há outro além de Ti. Queremos Te entregar toda a nossa adoração. Recebe hoje, Senhor. Aleluia. Por Tua graça, salvo estou, totalmente entregue a Ti, Senhor. Não há nada além de Ti.
em tua paz. Tu és fiel, cuidas de mim. Teu amor é a luz do meu ser, e meus olhos vão te ver, Criador da terra e céu, e prostrado vou contemplar tua glória. Viverei pra te adorar, oh Jesus, Rei da glória. Rei da glória, sim, Senhor, tu és. Por tua graça, salvo estou, totalmente entregue a ti, Senhor. Não há nada além de ti. Vejo tua glória, me encontro em tua paz. Tu és fiel, cuidas de mim. Teu amor é a luz do meu ser, e meus olhos vão te ver, Criador da terra e céu, e prostrado vou contemplar tua glória. Viverei pra te adorar, oh Jesus, Rei da glória. Anjos clamam numa voz: Santo, Santo, para aquele que há de vir, cantarei aleluia. Oh Senhor, só tu és digno de ser adorado. Nós queremos te louvar, te exaltar, pois tu és santo, santo Deus, aleluia. Cante aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvamos e bendizemos o Teu nome por aquilo que o Senhor é. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sempre, sempre nos surpreende. Nos surpreende com o Teu amor, com o Teu cuidado, com a Tua fidelidade. Sabemos, Senhor, que não merecemos nada disso, mas o Senhor nos ama e nós não temos moeda de troca. Nós recebemos e Te agradecemos, sabendo, Senhor, que somos devedores e seremos eternamente. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui nesta noite e vieram, Senhor, buscar relacionamento com o Senhor, vieram aprender mais a respeito da Tua palavra, vieram prestar culto ao Senhor. Quero Te pedir por cada um, que a Tua graça, Senhor, que o Teu favor alcancem a cada um dos meus irmãos. Aqueles que estão acompanhando o culto pela internet, que também eles sejam abençoados. Aqueles que estarão tendo acesso a este culto pelo YouTube, que eles sejam agraciados com o Teu favor. O Senhor sabe da necessidade de cada um daqueles que estarão ouvindo a Tua palavra. Espírito Santo, Senhor, possa fazer diferença em suas vidas. Dá-nos, ó Deus, a bênção do Teu cuidado nesta noite, da Tua companhia. Senhor, que este favor, que esta companhia alcance também os nossos familiares, que possamos, ó Deus, desfrutar com alegria da Tua presença. Queremos Te pedir, Senhor, por aqueles que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, vida pessoal, vida familiar, vida no emprego, Senhor, relacionamento familiar, que a Tua graça faça a diferença. Nós cremos no Deus que tudo pode. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, diante de quem as doenças se curvam, diante de quem o inimigo se curva. Nós cremos nisso e pedimos, Senhor, a Tua intervenção em nossas vidas. Tu sabes as nossas necessidades, a necessidade de cada um dos meus irmãos. Que possam, ó Deus, identificar, conhecer mais do Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. Continua falando através dos cânticos, através da mensagem, da leitura da Tua palavra, da mensagem. Que sejamos, Senhor, abençoados pela Tua presença. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem sentar? Me deixem falar a respeito das programações que estamos realizando a cada semana. Essa semana um pouquinho diferente, mas nós temos às segundas-feiras o encontro dos testemunhos, isso pelo grupo do WhatsApp, o grupo Adora. Nós temos a Noite dos Talentos, quando a igreja tem a oportunidade de escrever salmos, fazer como Davi, como Moisés, escrevendo salmos para prestar culto ao Senhor com os seus salmos. A ocasião para compartilhar os salmos escritos é exatamente na terça-feira. Na quarta-feira temos o nosso encontro aqui no santuário. O culto também transmitido pela internet, pelo Facebook. Na quinta-feira nós temos o encontro das células. Na sexta-feira, na próxima sexta-feira, nós teremos um encontro com uma terapeuta, é uma irmã nossa,
a irmã Eduarda, falando sobre óleos essenciais bíblicos. Ela é terapeuta, ela ensina sobre aromaterapia e quando estivemos conversando, ela falou a respeito de perfumes que fazem a pessoa, por exemplo, se acalmar. Perfumes que fazem óleos, né? Não propriamente perfumes só. São óleos que fazem com que a pessoa consiga dormir bem, fazem com que a pessoa que tem insônia durma. Essas coisas que vamos aprender na próxima sexta-feira, através do Zoom. Nós vamos passar o link para o pessoal nos grupos, para que todos possam ter acesso. Inclusive, vamos passar não só nos grupos, a fim de que outras pessoas estejam participando desta programação. No sábado, nós teremos aqui, no santuário, culto de gratidão a Deus pela vida do irmão Ademar. O irmão Ademar faleceu nesse período de pandemia e nós estaremos realizando um culto de gratidão a Deus aqui no próximo sábado, a partir das 19h30. No domingo estaremos juntos pela manhã, a partir das 10h30, e à noite, a partir das 19h30. Essas serão as nossas atividades até o final da semana, e eu quero convidar a todos para estarem conosco. Convidem seus amigos. Nosso único objetivo é a gente falar a respeito do Evangelho de Jesus. Nós somos uma igreja batista, mas nós não pregamos igreja batista. Nós cremos que as pessoas são salvas por intermédio da fé em Jesus. E é isso que eu entendo que a igreja precisa pregar. A igreja não tem e não precisa ter mensagem própria. A igreja funciona como profeta que anuncia a mensagem de salvação. Jesus é o caminho. Esta deve ser a mensagem da igreja. Nós temos conosco alguns irmãos, alguns têm estado conosco já algumas vezes. Nós temos hoje a Nara. Muito bem-vinda, Nara, que Deus te abençoe, espero que volte, esteja conosco em outros cultos. Deus te abençoe. Você que está acompanhando pela internet, você que é membro da igreja, é uma alegria poder ter você participando do culto. Você que não é membro da igreja, é uma alegria também saber que você está conosco, que você está caminhando conosco. A minha oração, a nossa oração, é que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor encha o seu coração de tal maneira que você fique saciado, satisfeito com a presença de Jesus. Vamos cantar mais? Vamos cantar mais uma vez, Cartas para o Mundo. Vamos celebrar nosso Deus. Adoração, nós vimos no domingo passado. É uma honra, uma bênção para nós. Quando nós adoramos, nós fazemos como os anjos. Nós cantamos para Ele. Pode colocar a música. Fazemos como os anjos. Cantamos para Ele. Se você pode ficar de pé, fique de pé. Vamos cantar para o Senhor. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos.
que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor, ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos, e que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Amém. Que a gente não impeça a ação do Senhor na vida das outras pessoas. Nós vamos orar mais uma vez, e eu não conheço as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, mas você conhece, você sabe da sua luta, você sabe dos seus sonhos, dos seus projetos, e enquanto eu estiver orando, você peça a Deus por aquilo que está no seu coração. O Senhor vai operar na sua vida. Nós temos situações de todo tipo. Nós temos pessoas que estão enfermas, temos pessoas que estão com lutas, conflitos espirituais, todo tipo de situação, porque nós, seres humanos, cristãos, temos problemas como todo mundo. Mas nós temos um Senhor que conhece os nossos corações e que tem todo o poder e que é capaz de operar em nosso favor. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nós queremos nos colocar inteiros, Senhor, no Teu altar, clamando ao Senhor por socorro, por ajuda. Nós reconhecemos, Senhor, as nossas limitações, reconhecemos a nossa condição, e por isso, Senhor, nós clamamos por ajuda. Nós pedimos por cada um que está aqui nesta noite. Nós clamamos, Senhor, em favor de cada um que está acompanhando pela internet,
está acompanhando este culto. Senhor, que nós possamos, em nossa caminhada, possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Não permita, Senhor, que as tempestades sejam fortes o bastante a ponto de fazerem com que a nossa fé vá pelo vento. Nós possamos, Senhor, em todo momento, continuar confiando no Senhor, confiando que o melhor do Senhor ainda está por vir em nossas vidas. Continua, Senhor, conosco. Dá-nos, Senhor, o livramento, a bênção que nós precisamos. Eu não te peço, Senhor, pela vaidade, aquelas coisas que nós queremos, mas eu te peço, Senhor, pela necessidade de cada um dos meus irmãos. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Nós temos o nosso momento de entrega dos dízimos e das ofertas. Nós sempre fazemos isso, é um momento de culto ao Senhor. Eu não sei se alguém trouxe dízimo e oferta. Como é um momento de culto, é um momento de adoração, eu sempre falo sobre isso, queridos. A gente não entrega dízimo e oferta porque a gente tem um projeto pessoal de comprar uma casa na praia. Nós entregamos dízimo e oferta com a visão de que nós queremos ser cooperadores, à altura daquilo que a Bíblia ensina, da obra do Senhor. Então, participamos desta forma com os dízimos e ofertas. Nós temos, e isso é passado também no Facebook, a conta da igreja, e as pessoas têm a oportunidade de ou trazerem os dízimos para cá, ou então fazerem o depósito na conta. Normalmente, como os depósitos são computados e a igreja, o pessoal financeiro dá satisfação para a igreja daquilo que entra e daquilo que sai, as assembleias ordinárias, nós normalmente nós apelamos no sentido de que as pessoas que fazem o depósito tragam o depósito e depositem aqui, coloquem no gasofilácio, a fim de que nós possamos controlar. Normalmente eu faço a transferência do meu dízimo pela internet, mas trago o comprovante e coloco aqui, para o pessoal estar acompanhando, o pessoal do financeiro estar acompanhando. Ok, gente? Porque o Senhor nos amou, nós participamos da obra dele. Porque ele nos amou, nós continuamos investindo na obra dele. Nós temos um missionário que atua junto aos ribeirinhos. Eu gosto muito. É um pastor muito animado, pastor Oscar. Ele é muito animado, muito empolgado, e eles estão construindo barcos residência. E eu fico tão feliz porque a gente tem a oportunidade de investir na obra do Senhor. Enquanto a música está tocando, nós somos poucos aqui, mas se você trouxe, por acaso, o seu dízimo e a sua oferta, pode trazer. Nós vamos abrir, obrigado, gente, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Obadias. Nós estamos fazendo um estudo sobre o livro de Obadias. Obadias era um profeta menor. Eu falo
nós estamos já, eu acho que esse é o terceiro encontro, acho que é o terceiro ou quarto encontro. O livro de Obadias é um livro pequeno, lá no meio do Velho Testamento. São 21 versículos. O livro de Obadias o profeta Obadias era tido como um profeta menor, não é porque ele media 1,5 metro, é porque os escritos dele foram pequenos. É um livro pequeno. O livro de Jonas, por exemplo, é um livro escrito por um profeta menor. O livro de Jeremias é um profeta maior, porque o teor do livro, a quantidade de capítulos é significativa. Então, por isso, profeta maior e menor. Nós falamos a respeito, logo no primeiro encontro, falamos a respeito de quem era Edom. O profeta Obadias vai falar firmemente contra os edomitas, contra a cidade de Edom. E a gente normalmente lê o livro do profeta e a gente não entende. São palavras algumas vezes confusas e a gente precisa mergulhar no contexto. A gente precisa ver o que estava acontecendo na ocasião para que a gente possa entender as verdades que estão sendo tratadas no livro. E lá na introdução, no nosso primeiro encontro, eu mencionei que Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E havia uma guerra, uma animosidade, uma dificuldade de relacionamento entre Jacó e Esaú. A Bíblia diz que eles eram gêmeos, Esaú nasceu e Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão. Era uma situação, uma relação difícil. Jacó não era propriamente um bom rapaz. Jacó enganou o seu irmão, Jacó enganou o seu pai. É claro que pagou o preço por isso, mas a relação de Jacó com o seu irmão Esaú sempre foi uma relação difícil, uma relação de conflito. Jacó vai para a terra do tio dele, Labão, fica lá cerca de 20 anos, volta para o local onde o irmão estava, a casa de onde ele havia saído. O irmão, quando ele foi, jurou que iria matar Jacó. Era uma situação difícil mesmo. Jacó volta, eles se abraçam, há perdão, mas eles não conseguem conviver. Jacó tem filhos, Esaú tem filhos, e aquela animosidade ela vai passando para os descendentes. E é possível que muitos descendentes não soubessem as razões, mas tinham raiva dos descendentes de Jacó. Isso acontece hoje. Existem árabes que aprenderam desde criança que deveriam odiar Israel. Israel nunca fez nada para eles, para justificar o ódio, mas eles odeiam mesmo assim. Os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, tinham raiva de Israel, e tudo aquilo que eles podiam fazer para atrapalhar, para matar, para criar dificuldade, eles faziam. Por isso, esta mensagem do profeta Obadias
era uma mensagem que não era propriamente uma mensagem de advertência. A mensagem de advertência já tinha acontecido lá atrás, de Deus através de outros profetas. O que Deus está dizendo no livro de Isaías, de Obadias, é que exerceria juízo. Deus iria atuar nesta intervenção, nessa situação, por causa da covardia que os edomitas faziam contra o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Houve uma coisa que eles fizeram, isso, irmãos, lá atrás, mas que Deus guardou. Uma covardia que os edomitas fizeram contra Israel. Quando o rei da Babilônia invadiu Judá, a terra de Judá, houve um cerco, o povo tentava fugir dos babilônios, mas os edomitas cercavam. Eles fizeram um cerco em torno de Jerusalém, de maneira que aquelas pessoas que conseguiam fugir do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, caíam nas mãos dos edomitas. Os edomitas, então, matavam os fugitivos de Jerusalém, matavam, ou então prendiam e levavam até Nabucodonosor, como uma política que faziam. E então Nabucodonosor matava os descendentes de Jacó. Deus guardou isso no coração. O livro de Obadias vai falar desse contexto. Edom se tornou uma nação altiva. Os descendentes de Esaú habitavam nas montanhas. E o local de habitação, as cidades, ficavam no alto. E isso facilitava extremamente a defesa deles. Eles eram, queridos, imbatíveis. Eles eram tidos como invencíveis. Eles tinham riqueza, muita riqueza. A rota comercial passava embaixo da cidade. Eles tinham acesso a toda a rota comercial. Eles tinham segurança, porque como moravam no alto das montanhas, ninguém conseguia vencê-los, e isso fazia com que eles se sentissem cada vez mais seguros, e seguros se tornavam altivos. E aí nós vamos ter Deus falando a respeito da soberba desse povo. A posição que eles ocupavam nas montanhas era segura. As montanhas, havia montanhas que passavam de 1000 metros de altitude, 1 quilômetro de altitude. Para vocês entenderem o quanto isso é alto, Corcovado tem cerca de 700 e poucos metros, é muita coisa. E eles habitavam e ocupavam as montanhas. Eles estavam numa condição de fortes, de imbatíveis mesmo, e por isso eles eram altivos. E o texto vai dizer, acompanhem por favor, no verso 4, só tem um capítulo. Embora te eleves como águia e ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Altivos, achando que estavam numa condição muito boa, estavam tranquilos, estavam acima das nações, estavam acima de todos os povos. Deus
estava tomando conta, Deus estava naquela situação, naquele contexto, e iria exercer juízo contra Edom. Verso 5, e aí a gente começa efetivamente, nós fomos na semana passada até o verso 4, Deus vai falar a respeito da forma como os edomitas iriam perder a guerra. Os edomitas eram estrategistas, eles estavam lá em cima e eles faziam alianças, eles tinham recursos, eles tinham bastante dinheiro e por causa do dinheiro que tinham, faziam alianças com outros povos. Deus vai dizer que os ladrões iriam saquear tudo o que eles tinham. Vejam o verso 5. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam somente o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam cair alguns cachos? O que o Senhor está dizendo é que os vindimadores eram pessoas que trabalhavam com uvas, que cuidavam de uvas. Por isso, a pergunta, se viessem os vindimadores, eles não deixariam alguns cachos, eles não deixariam algumas coisas. Se viessem os ladrões, se os ladrões fossem saquear vocês, eles não deixariam algumas coisas, porque o ladrão, ele pega aquilo que é suficiente para ele. O ladrão não vai conseguir levar tudo que você tem. É esse o sentido. Mas no juízo que Deus faria, Deus iria fazer com que tudo fosse levado. Eles perderiam tudo. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Os invasores estariam levando tudo. Eles invadem a cidade e levam todas as coisas. Todas as coisas. A cidade ficaria sem nenhum recurso. A cidade seria pilhada. Todos os bens seriam levados, inclusive os tesouros escondidos. A cidade era rica. A capital da cidade se chamava Petra, de pedra. Petra em grego é pedra, por causa da região onde a cidade estava. A cidade fortificada ia perder absolutamente tudo. Os ladrões vão saquear todas as coisas de vocês. Eles iriam perder todos os bens. Os invasores vêm e invadem a cidade. A capital, Petra, tinha muitos recursos, mas todos os recursos seriam perdidos. Existe uma outra questão, vejam no verso 7. Nós falamos a respeito de alianças que eram feitas entre as nações. E os edomitas eram beneficiados com estas alianças. O que aconteceu, ou o que aconteceria? Os edomitas seriam traídos pelos próprios parceiros com os quais tinha aliança. Era impossível que um povo chegasse e alcançasse até a cidade onde eles estavam. Impossível. O que Deus vai fazer? Impossível entre aspas. O que Deus vai fazer? Vai fazer com que aquelas pessoas, aqueles povos com os quais ele
os edomitas tinham aliança, iriam trair os edomitas. O problema dos edomitas ia acontecer lá em cima, a partir dos próprios amigos. E essa coisa, queridos, é forte, forte, porque Deus estava triste com os edomitas. Os edomitas vão ferir, incomodar o coração de Deus. E isso não vai acontecer, queridos, sem que houvesse advertência. Deus fez algumas advertências ao povo e o povo não estava nem aí. O povo tinha raiva de Israel e queria exterminar, acabar com Israel. Por isso essa atitude do Senhor. Hoje nós temos situações assim. Nós temos países que já disseram, já declararam isso pela imprensa, que o projeto deles é acabar com Israel. Existe um livro, já fiz referência a esse livro algumas vezes aqui, Gog, Magog e o Anticristo. Nesse livro, o autor vai falar a respeito de algumas nações, grandes nações, nações poderosas, que vão cair diante do poderio de Israel. Não vai acontecer, queridos, porque Israel é bom, mas por causa de uma aliança que Deus fez com Abraão lá atrás. Deus continua sendo Deus de Israel. E por causa disso, os povos não conseguirão acabar com Israel. Se tiverem tempo e vontade, estudem sobre a história de Israel. Por muito menos, muitos povos foram exterminados. Israel teve tudo para ser exterminado, tudo. Muitas pessoas morreram. Leiam sobre a guerra dos 6 dias, antes, a guerra do Yom Kippur. Leiam sobre a guerra dos 6 dias. Aliás, a guerra do Yom Kippur foi depois. O povo de Israel rapidamente debelou, lutou contra os seus inimigos e venceu rapidamente. E essas nações vão cair porque querem o mal de Israel. Algumas nações poderosas vão lutar contra Israel por causa do ouro, por causa do patrimônio, por causa do petróleo dos árabes. E vão então fortalecer o grupo dos árabes contra Israel. Ninguém conseguirá tirar Israel de onde está. Israel está cercado de adversários. Israel está cercado de inimigos, de pessoas que não têm qualquer pudor de dizer para a imprensa que o projeto deles é derrotar, é exterminar Israel. É uma briga fratricida, uma briga de irmãos. Mas é isso. E Deus então vai levantar contra essas nações, de maneira que isso desde lá de trás, isso vai continuar acontecendo, de maneira que o juízo de Deus se sobreponha, prevaleça. Verso 7. Todos os teus aliados te levarão para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganarão, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão, debaixo de ti porão uma armadilha, não há em Edom entendimento. Os
próprios aliados é que vão se voltar contra o povo de Edom. Verso 8: aquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú. Haverá uma perda de sabedoria, de entendimento. Esse povo que colocou a sua esperança nas riquezas, nas alianças, nos conchavos, no fato de morar em lugar seguro, colocou a sua confiança em todos e menos em Deus, esse povo estará experimentando a destruição. Temor do Senhor, Provérbios 9:10. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando os povos não temem ao Senhor, quando as pessoas não temem ao Senhor, elas estão cometendo suicídio. Elas precisam depender do Senhor. Deus é aquele que transforma sabedoria em loucura. Aquilo que era motivo de tranquilidade para o povo, de confiança, se tornou ou se tornaria no seu problema. Vejam no verso 9: os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. O texto está falando a respeito dos militares. Os militares estariam sendo derrotados e os edomitas ficariam sem riqueza, sem aliança, sem sabedoria e perderiam também o seu exército. Abram suas Bíblias em Isaías 41:14. Isaías 41:14 diz assim: não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, eu mesmo te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Essas coisas aconteciam contra Edom, queridos. Não é porque Deus ficou com birra de um povo gratuitamente e Deus não queria aquele povo. Nós vimos nos últimos cultos que todas as vezes que Deus intervia e que havia uma aproximação de um outro povo com Israel, o propósito de Deus era fazer com que aquela nação que se aproximava o adorasse, o conhecesse, porque o propósito de Deus é abençoar a todas as nações em toda a terra. E quem iria dizer isso? Quem ia fazer com que isso fosse possível? Exatamente o povo de Israel, que tinha comunhão com Deus, que conhecia Deus. Deus fazia com que esse povo se aproximasse e aí então era possível esta adoração, porque o relacionamento iria acontecer. O que na verdade acontecia é que muitas vezes os povos se aproximavam e aí, ao invés de Israel compartilhar a sua fé no Deus Todo-Poderoso, os outros povos influenciavam Israel, e aí Israel começava a adorar os deuses dos outros povos. Israel muitas vezes funcionava como um Maria vai com as outras. Os outros tinham o seu Deus e convenciam Israel de que o Deus deles deveria ser o Deus de Israel. Lembram do bezerro de ouro?
Deus tinha livrado com poder o povo dele do Egito, e Arão faz um bezerro de ouro e diz: este aqui é o seu Deus que tirou você da escravidão do Egito. Era bem essa situação. A questão é que Deus amava Israel. Deus tinha uma aliança, Deus fez uma aliança com Abraão lá atrás, e por amor a Abraão, Deus abraçou a descendência. Por isso Deus amou a esse povo. Quando estes povos, como o caso de Edom, se levantaram contra Israel, Deus pesou a mão. Deus pesou a mão. O texto vai continuar, nós vamos continuar falando sobre o texto a partir do verso 11, na próxima quarta-feira. Mas é muito interessante, queridos, quando a gente vê a mão pesada de Deus, vê o castigo de Deus, e a gente tem a consciência de que não precisa ser assim. A graça de Deus vem na frente do castigo. A graça de Deus é capaz de fazer com que as pessoas sejam mudadas de dentro para fora. O castigo só vem quando a gente acha que é do nosso jeito. Nós somos altivos diante de Deus, nós nos bastamos diante de Deus e fazemos a coisa do nosso jeito. E aí é mera consequência. Quem planta jaca não colhe manga. Nós queremos viver distantes de Deus, não há problema, ok, é uma alternativa nossa, nós temos essa opção, então que façamos a nossa opção. O que a gente não pode reclamar é do resultado. Se você tomar cachaça, dependendo da quantidade que você tome, se você não está acostumado, a consequência é ficar bêbado. A consequência natural é cair pela sarjeta, pela rua, ou onde você estiver. Isso é uma consequência natural. Se eu escolho desobedecer a Deus, eu não posso reclamar das consequências. Elas virão, e só não virão pela graça do Senhor. O propósito de Deus, em todos os livros da Bíblia, não é castigar o pecador. Jesus falando na casa de Mateus, ele vai dizer, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque o propósito dele é alcançar a todas as pessoas. Quando as pessoas se fecham, quando as pessoas não conseguem conceber isso e elas continuam insistentemente nas suas posições, é isso que eu quero, ok. O que a gente tem em Edom é consequência de decisão que foi tomada pelo povo. O povo deliberadamente se dispôs a trabalhar contra Israel, a ser inimigo de Israel, deliberadamente. E não obstante, as palavras proféticas que foram dirigidas ao povo de Edom, no sentido de que se arrependessem, no sentido de que mudassem, eles não mudaram. Eles preferiram que continuassem assim. Próxima semana nós vamos continuar tratando desse assunto. A minha proposta, queridos, é a gente cavar mais, a gente conhecer mais,
a gente conhecer mais do Deus da Bíblia. E a gente só vai conhecer mais do Deus da Bíblia se a gente ler a Bíblia de Deus, a palavra de Deus. É importante que conheçamos. Alguém uma vez me disse que achava que o Deus do Velho Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus, mesmo Deus. Deus misericordioso, o Deus desejoso de salvar, o Deus desejoso de fazer com que o homem caminhe com Ele, sempre assim, sempre assim. Um Deus que quer fazer diferença em nossas vidas. Estude a palavra do Senhor. Livro de Obadias são 21 versículos. Faltam 11. Leia os versos restantes e traga a sua dúvida, compartilhe a sua dúvida através do Facebook, vai chegar a mim e a gente tem a oportunidade de conversar sobre o texto, ok? Nós estamos caminhando para o final do nosso encontro. Nós estamos programando, queridos, a data ainda não está fechada, nós estamos programando uma atividade, pergunte aos pastores. Eu tenho falado sobre isso, eu acho que é a segunda vez que falo sobre isso. Pergunte aos pastores. Quando as pessoas vão trazendo temas e os pastores da igreja estarão aqui para tentar responder. Nós temos uns pastores enfim, uma turma de cabeção aí, eu tenho certeza de que vai ser bastante rico, o encontro vai ser bastante rico. E eu quero já convidar você a participar. Logo a gente vai estar fazendo divulgação das datas e a gente vai chamar a tropa de pastores para esse encontro. Eu tenho certeza de que será abençoador. Vamos ficar de pé, vamos terminar, vamos cantar sobre, cantar Reina Hoje. Reina em nossos corações. Não porque a gente é bom, mas é porque a gente quer ser melhor. A gente quer mais de Deus em nossas vidas. Vamos cantar. Ante a ti, Senhor, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti. Cante ainda, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor, reina hoje, reina entre nós, Senhor. Será que as irmãs podem cantar? Os reis. Isso mesmo, querida, atraia o reino de Deus. Os homens de Deus,
os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Todos juntos vamos pedir, não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje. Peça a Ele, não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Reina, Senhor, reina sobre nós. Reina, Senhor, em nossas vidas. Nós possamos, Senhor, estar atentos à Tua vontade. Não, ó Deus, como meio de não receber castigo, mas para desfrutar, Senhor, do Teu amor, de tudo que o Senhor tem para nós. Nós louvamos o Teu nome por esse amor que o Senhor tem por nós. Dá-nos, ó Deus, a bênção da visão. Dá-nos a bênção, Senhor, de tomarmos uma posição correta diante do Senhor. Nós não queremos ser como Edom. Nós queremos, Senhor, amar as pessoas em Teu nome. Nós queremos, Senhor, alcançar as pessoas de maneira que todas as nações da terra Te conheçam e Te adorem e sejam abençoadas pelo Senhor. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares. Continua conosco. Muito obrigado, Senhor, por cada um que esteve aqui esta noite ou participou através do Facebook, do YouTube. Obrigado por suas vidas. Fica, Senhor, com cada um dos meus irmãos. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nós oramos, Senhor, agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem sentar. Senhor, os reis da terra se prostrarão ante a Ti. Cante a Ele, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Será que as irmãs podem cantar? Os reis da terra se prostrarão ante a Ti
Isso mesmo, querido, atrai o reino de Deus.